Olá, bem-vindo ao programa Mais Saúde. Hoje nós temos falado de doação de leite, portanto, a esperança que surgiu, e não só em tempos de pandemia, mas especificamente a encontra o lema desse ano, que é doação, não é? Doação de leite, a esperança em tempos de pandemia. Para falar-nos sobre doação de leite e tudo o que ele te envolve, a questão da amamentação, no tema a nutricionista Fernanda Zancote, para bem explicar-nos um bocadinho, né, sobre a questão da doação de leite, principalmente nesse tempo de pandemia. Né? Me avisa também que nota em direto, portanto, pessoas que quiserem entrar em contato para falar connosco, pôr suas dúvidas, pode através do número 262 2917 ou do telemóvel 9533 938, portanto 9533 938, para falar connosco e colocar suas dúvidas com relação à doação de leite e especificamente nesse tempo que nós estamos a viver, né, que é a pandemia. Obrigada por ter aceito o nosso convite e poder estar ali connosco para falar-nos sobre isso. Obrigada, a nós também, é sempre um prazer estar ali na Mais Saúde. Bom, já você esteve ali antes, e não só. Outras pessoas também do Banco de Leite do Hospital Agostinho Neto já esteve ali para falar-nos um bocadinho sobre a questão do Banco de Leite e doação de leite, mas é sempre bom relembrar algumas coisas, nomeadamente esse projeto, mas é que ele surgiu, normalmente é como, quando e onde, né? Exato. Mas é que surgiu tudo isso. Com certeza. Bom, Denis, o projeto de Banco de Leite, ele teve origem numa parceria entre nós, Ministério de Saúde e Embaixada de Brasil e na Cabo Verde, através de seis Ministérios de Relações Internacionais. Ele é um projeto que foi criado na Fiocruz por um conjunto de cientistas e que foi adotado também para o Sistema Nacional de Saúde do Brasil. Ele inicia que poucos bancos, ele é um sistema que é só mesmo no Brasil foi inicialmente elaborado. Então, ele inicia com poucos bancos, mas que à medida que ele foi conhecido e olhado sem importância, ele vai expandir. E hoje já não só ele está no Brasil, como também ele está na América Latina, na Europa e na África, principalmente que os países de língua oficial portuguesa. E no nosso caso em particular. Nosso banco foi inaugurado em agosto de 2011, no Hospital Agostinho Neto, ali na praia, com o objetivo primordial é de promover o aleitamento materno, que é o foco do banco, promoção do aleitamento materno, mas também de servir que as crianças prematuras, que os bebês prematuros que estão a nascer no Hospital Agostinho Neto e que é internado no serviço de neonatologia. Então, nós banco funciona da seguinte forma. Normalmente, nós atendemos que as mães que têm 6 bebês na neonatologia, que têm internado no hospital, a partir do momento que 6 bebês nascer, que ele vai ser cuidado na incubadora, eles têm possibilidade de usufruir do banco para colheita do leite e seus bebês alimentar seus próprio leite, sem ser usado leite artificial para seja alimentação. As crianças que moda não saber, é muito suscetível a infecções, é mais desprotegido, vamos dizer assim, exatamente porque estão a nascer prematuramente. Então, que as mães têm possibilidade de estar de amamentar através do banco. Para além disso, não te receber tanto dessas mães, eles podem estar a amamentar seus filhos, mas como também eles têm acesso, mas normalmente aqueles bebezinhos estão a alimentar ainda que pouca quantidade. Sim, já é pequenininho. Exato, já é pequenininho. Então, é pouca quantidade que esta vai tomar logo naquele início. Normalmente, no tempo por norma, enquanto bebê está na neonatologia, se leite, ele é conservado e ele está a passar por um processo depois mais para frente, estou-me também a explicar, e ele é condicionado para aquele bebê enquanto ele está na neonatologia. Só se ele tiver muitos excessos é que a gente acabar para usá-lo também para outros bebês, mas normalmente ele é destinado para ser bebê. Ele está a fazer aquela recolha para ser bebê. Mas vamos dizer, se ele tiver excesso, aí sim
ele está ser pasteurizado e depois ele poder ser entregue para outros bebés que estão lá. Se calhar ali era interessante não falar de que estes critérios para bebê, portanto, que as coisas que não é a questão da prematuridade, né? E este internato no serviço que está afastado de mãe, então pode ter essa necessidade, né? De utilizar o banco de leite, né? Mas Exato. tem outros critérios do bebê que te levar a que tem que utilizar um outro leite que ele te vai mamar diretamente, por exemplo, na sua mãe. Normalmente, este tem aquele processo, enquanto está na incubadora, é sempre por sonda que é administrado. À medida que esta bata desenvolver, que esta bata ganha peso, a mãe já tem possibilidade, por exemplo, de colocar na peito e aleitar. Madame estava a dizer, normalmente, que leite, se ele está doar, ele é destinado a ser bebê enquanto ele está na neonatologia. Mas nós também não estamos a receber, mesmo de mães que está internada ainda naquele processo de internamento, não está a receber mães, por exemplo, que têm excesso, que naquele primeiro momento, se a bebê está a mamar ainda, não naquela quantidade que ela está a produzir. Então, enquanto ele está lá também, ele pode fazer doação. Desde que a Mada Denis estava a pegar naqueles critérios, desde que ele respeitar aqueles critérios do banco. Normalmente, para ser doadora, tem um conjunto de requisitos que aquela mãe tem que preencher. Geralmente, ele que pode usar nenhum tipo de estupefaciente, ele que pode usar bebida alcoólica, ele que pode ser fumante, ele que pode usar medicamentos, por exemplo, que está a afetar, que tem ação direta também no leite materno. A nível de exames, de análises, também tem que estar tudo em dia. Ele que pode ter nenhuma doença que é contagioso. Especificamente, a gente avaliar hepatite B, sífilis, HIV, exatamente. Então, se ele está dentro de tudo que é padrões ali, ele é aceitada como doadora. Mas, principalmente, ele tem que ter excesso de leite e seu bebê tem que estar saciado, vamos dizer assim. Ele tem que saciar seu bebê antes dele fazer a doação. Já agora, só você falar de alguma doença contagiosa, você falar de que lá, por exemplo, uma mãe que tem tuberculose, não vai, por exemplo, ele pode amamentar, ele pode amamentar, quando é que ele pode amamentar, é possível? Ele pode ter, geralmente, naquele processo de pico de tuberculose, ele que está conseguir fazer aquele processo de aleitamento materno. Mas ele a partir do momento que ele está controlado, aí, por exemplo, de modo a acontecer também mais hepatite B. Geralmente, se ele é diagnosticado com hepatite B, ele pode aleitar seus filhos. Já para nós, caso, para banco, já ele cai aceita. Assim como também tuberculose. Se de mãe para ser bebê, já é outra história. Já agora, para ser doadora do banco, já ele tem que entrar naqueles critérios, como estava a dizer antes. Certo. Exato. E depois, não tem 3 tipos de doadora, como eu estava a falar. A gente tem aquele que, como eu dizia anteriormente, a gente tem aquele que está a doar para ser filhos, a gente tem aquele que dentro do banco está a doar para ser filhos e está a doar para outras crianças que estão na neonatologia, mas não tem também aquele domiciliar, que é aquele mãe que está lá na casa, mas seu bebê, ele está a leitar seu bebê está a mamar direito, mas mesmo assim ele tem teu produção de leite. E não estou a dizer, em vez de ele estar a desperdiçar aquele leite, que eu vejo é isso que pessoas estão a fazer, que é fazer colheita e estar na pia, vamos dizer assim, ele poder entrar em contato com uma banco e ser nos doadora domiciliária. A partir do momento que ele respeita tudo que os critérios, como tinha dito anteriormente, nós é que está a passar, não está a dar todo o material que é necessário para fazer aquela colheita, para ele estar também dar-lhe as instruções de maneira que ele tem que proceder, principalmente nessa altura. E uma vez por semana a gente a passar para fazer recolha de aquele leite que ele estoca.
E sempre ele é seguido numa cadeia de frio, ou seja, ele não te recolher, ele está bem dentro de uma mala térmica com termômetro exatamente para controlar aquela temperatura daquele leite até ele chegar na banco. E depois, na hora que ele chegar na banco, também tem tudo outros cuidados. Mas antes de não entrar nesse processo que você tem explicado agora, a partir do momento que ele te dá a entrada na porta até ele chegar naquele bebê, tudo o que está acontecendo com aquele leite, você falar que, pronto, quem que é doadora e você fazer aquele colheita ao domicílio, você tem uma série de materiais que você fornecer, como por exemplo? Geralmente não te fornecer touca, não te fornecer máscara e não te fornecer que frascos. Geralmente é frascos de vidro com tampa de plástico. Por quê? Estéreis. Sim, que é uma questão também que esta coloca sempre. Quando eu te pedi para fazer doação de frascos, tem aquele critério, tem que ser com tampa de plástico e de vidro. Você exatamente, porque é uma forma de evitar qualquer tipo de contaminação, porque se fosse que a tampa de lata, ele que te conservar, por exemplo, podia ter ser de vidro, tampa de lata. É mal que te conservar aquele leite, ou seja, nunca tem garantia de qualidade daquele leite como se fosse de plástico, desculpa. E tem que ser de vidro exatamente para também facilitar a passagem de nenhum componente, por exemplo, do plástico para aquele leite. E geralmente que os frascos também é usado num processo que a gente também dizia à frente, que é aquele processo de pasteurização, então é que é mais indicado para fazer aquele processo. Então, a nível de qualidade, que também lá de início daquele projeto que foi criado no Brasil, é constatar que realmente que os frascos ali é que está a cumprir tudo que os padrões de qualidade que é para a conservação daquele leite. Você ainda tenta receber frascos, ainda é possível, estou falando nesse contexto de pandemia, né? Sabendo que agora pessoas para deslocar e para levar, não quer saber se você também fazer essa colheita destes frascos, vamos saber que teve uma altura que Agostinho Neto lançou essa campanha, pessoas que tivessem esses frascos, a gente está a dizer daqueles de café mucambo, né? Que pode dizer mais... que é lá que é de Nusco, sim, que exato, as pessoas passando a publicidade, né? Mas só para pessoas poderem entender melhor o que é que pode ser doado na verdade. Portanto, ainda nesse contexto de pandemia, ainda tem essa possibilidade de pessoas fazer entrega ou de pessoas fazer levantamento destes frascos? Geralmente, de frascos, sempre é entregado lá na Agostinho Neto, lá no hospital, e ainda não te receber sim. Não tem tudo que os cuidados que não tem que já não definir, não tem que ter na hora de receber aqueles frascos. É coisas que inicialmente sempre não fazer, mas assim não tem um cuidado mais redobrado por conta da Covid. Mas não está a continuar a receber que os frascos, então se pessoas quiserem, eles podem juntar e levar, entregar mesmo lá na portaria de maternidade que a gente a fazer recolha. Bom, então com essa questão da pandemia, essa parte domiciliar, o que é que muda? Ou ficar a mesma coisa? Porque muito acreditar que agora vá para casa de pessoas, talvez seja um bocadinho mais complicado, não é? Em parte pelo receio das próprias pessoas, né? Receber profissionais de saúde, às vezes, nessas casas, te condicionar um bocadinho. Mas antes, por exemplo, não estava a entrar na casa e avaliar condições de armazenamento, de maneira que aquele leite está a ser armazenado. Grinhacia já não está a ficar na porta. Mantendo o distanciamento e todos os devidos cuidados que a Covid queria se impor, não está a fazer aquela recolha, na mesma a gente tem tudo que os cuidados que a gente tem que ter, não tem que manter, até não jogar aquele leite na banco. Mas a única coisa que mudou nesse aspecto foi isso, é que já nunca tem entrar na casa da pessoa. Ela está saindo no portão, vamos dizer assim, ele está da gente aquele leite que ele tem em estocote e a gente tem a entregar-lhe os novos frascos estéreis que é para ele continuar a fazer a recolha. Mas não te consegui ainda, digamos assim, manter ou ter alguma certeza da qualidade do leite que te está a ser entregue, porque, modo você dizer que aquele ponto lá está parecendo importante, independentemente de se pessoas estão a comer ou não, do profissional entrar dentro de casa, mas aquele parte do IA,
maneira que aquele leite tem de ser conservado, aonde que ele tem de ser conservado. Acho que é um passo teu importante que se calhar, né, intervir mais ao pé das pessoas também. Às vezes pode ser também algum receio do próprio profissional de saúde vá para a casa de uma pessoa, aquele que te conchega é natural, né? Exato. Mas que ele é um passo importante que se calhar nunca te conseguir cumprir e poder influenciar na questão da qualidade. Não, ele que te influencia na qualidade. Isso porquê? Porque normalmente, independentemente de não é a maneira que ele é estocado ou não, na mesma, por exemplo, pessoas podem, pôr nesse termo, digamos assim, trapacear na hora, aquele momento de ida à casa da pessoa, ele é combinado, a gente define um horário de acordo com a disponibilidade da pessoa. Então, ele sabe que hora que a gente está bem, a gente está a chegar. De uma hora para outra, vamos assim, na sua casa. Então, ele é combinado. Mas a gente conseguir garantir qualidade, porque a hora que aquele leite chegar, ele também naquela cadeia de frio, temperatura tudo controlado, a hora que ele chegar, há uma coisa como que é bom frisar, é que normalmente sempre não te abdica as doadoras para esta pôr hora e data que és fazer a recolha daquele leite naquele frasco, para identificá-lo. Então, é exatamente para não ter mais um ponto de controle. Então, normalmente, a hora que ele está a chegar no banco, a gente fazer esse controle, de que a gente higienizar aqueles frascos, normalmente é passado para álcool gel, antes de qualquer outro procedimento. A gente terá tudo que é dados, que identificação de aquele doador, a gente saber bem quem é que te doa aquele leite e quando que ele fazer aquele recolha. Então, tudo que lá é feito registro. Depois, ele é estocado no nosso congelador, no nosso freezer, que depois, posteriormente, ele também passar por um outro processo. Aí que a gente tem garantia que realmente que o leite que vai chegar naquele prematuro tem qualidade. Naquele processo, a gente chama de processo de pasteurização. O que é que a gente vai fazer ali? Normalmente, a hora que a gente seleciona aquele leite, daquela doadora, ele está a passar. Antes dele chegar naquele processo de pasteurização, não tem todo um exame clínico, como poder dizer assim, que a gente a fazer. A gente avaliar odor, se ele tem um odor característico do leite. A gente avaliar fisicamente se ele tem nada dentro, seja cabelo, seja algum poeira que pode ter caído na hora de fazer extração, qualquer coisa que caia característico. Coisa que leite humano, exatamente. Né? Pode Qualquer coisa que caia, exatamente. Que lá é coisas também que a gente conseguir identificar. E depois a gente a fazer também antes ainda dele entrar na pasteurização, a gente a fazer tudo que é avaliação ali, que seja aquele contacto visual que a gente dê, aquele cheiro que a gente avaliar. Então, a partir dali, a gente vai para aquele processo de pasteurização, onde aquele leite é submetido a altas temperaturas, exatamente para anular aqueles micro-organismos nocivos que podem estar presentes naquele leite. Qualquer coisa que, vamos dizer, nesse processo, qualquer coisa que tiver que é estranho ao leite, a gente conseguir selecionar a partir daí. E qualquer coisa que tiver que é estranho ao leite, que o leite é descartado, já que tem que entrar para o processo de pasteurização. Só tem que entrar aqueles que estão a cumprir aqueles critérios. Entrando para o processo de pasteurização, o Adam estava a dizer, ele é submetido a temperatura para anular que os micro-organismos nocivos, mas também manter as características organoléticas e nutricionais do leite. Exatamente para chegar tudo o que aquele bebê precisa que está contendo leite materno. Passando para esse processo de pasteurização, mesmo assim, não está a fazer recolha ainda. Não está a tirar 3 amostras daquele leite para ser avaliado em termos microbiológicos, se ele tem presença ou não de algum micro-organismo. Tendo, enquanto ele está naquele processo, essa avaliação é feita no nosso laboratório, lá no hospital. É dos outros mesmos que está lá no banco de leite que está a fazer isto, ou tem outra pessoa da área de biologia exatamente. que está a fazer? É análises clínicas, nos laboratórios de análises clínicas lá no hospital é que está a fazer essa avaliação. É microbiologia mesmo é que está a avaliar. Então, enquanto não te esperar, não te aguardar para a resposta ou laudo desse leite, ele é mantido em espera antes de ser distribuído
para a neonatologia. Então, enquanto nunca tiver mesmo segurança, está isento de qualquer bichinho, vamos dizer assim, que pode estar a prejudicar aquele bebê, então ele é distribuído, que os micro-organismos sejam anulados, digamos assim, ele é distribuído para aquele bebê. E a partir daí, tendo a resposta negativa que tem presença de nenhum micro-organismo, aí sim a gente a começar a distribuir que leite. Mesmo ainda durante o processo de pasteurização, a gente avalia a acidez do leite e nesse processo de avaliação da acidez não está conseguir também se tem ou não mistura de leites, que é aquela que a Denis estava a dizer. Exato. Por exemplo, se não tem mistura de um leite que é humano com um leite humano. Através da acidez não está conseguir descobrir. E tem outra coisa muito interessante também que a gente está a fazer nesse processo, que é avaliar também em termos de calorias, tanto de caloria que aquele leite tem. Então, mediante isso, a gente conseguir saber qual é que é características, por exemplo, dependendo da criança, dependendo do prematuro, a gente saber qual é que é a leite que a gente está a oferecer para ele, que está a ajudá-lo a recuperar peso, por exemplo. O que é que ele também tem? Se um leite tem mais proteína, se ele tem mais gordura, se ele tem mais água, mas normalmente a água está sempre associada também com os anticorpos. Então a gente a saber qual é que tem, qual é daqueles leites que tem mais teor de um desses compostos. E aí também fazer aquela distribuição. Então tudo que ali é para garantir qualidade daquele leite que estava a ser oferecido para aquele prematuro. Então é uma forma mesmo de botar segurança no trabalho que a gente está a realizar. Claro. Tudo que os critérios a seguir à risca, nos mínimos detalhes, exatamente porque a gente lida com um serzinho que, coitadinho, se for nós, ele que está a conseguir, ele que tem mais suscetível, né? também, está mais vulnerável. Não só você dizer de infecções, mas, enfim, exato, ele tem uma imaturidade. Já um bebê que está a nascer de termo, ele tem imaturidade em algumas coisas, imagina um prematuro, né? Para ser parte gastrointestinal, para digerir aquele leite e tudo, deve ser um tanto mais complicado. Exatamente, né? Mais cuidado nesse sentido, né? Exatamente. Mas ainda pegando na questão de critérios que você menciona antes, explica-nos todo esse processo, né? Desde que o leite tem entrado até que ele te chegar na bebê. Tem a questão de não falar de que as doenças, né, que você referiu, que a mãe não deveria ter, né, para poder ser doadora. Mas agora no contexto específico que nós estamos a viver, né? Covid, né? Mãe que Covid pode ser doadora, ele pode dar várias coisas que pergunta tudo à volta desse Covid. Ele pode ser doador, ele pode dar de mamar se bebê na mama. Maneira que está essa situação, né? Para desmistificar um bocadinho algumas coisas. Exatamente. Se ele está sintomática, ele que está a conseguir fazer doação, vamos dizer, tem que ser uma mãe saudável para fazer doação para o banco. Mas ele pode amamentar seu bebê. Ele que já é comprovado cientificamente que ele que está a passar através do leite materno. Muito pelo contrário, a mãe está a acabar para passar anticorpos para o bebê. Então, a mãe que tem Covid pode amamentar seu bebê. A única coisa é que ele tem que os cuidados, que é usar máscara, por exemplo, no caso, fazer sempre desinfecção das mãos, das superfícies, de onde é que ele está para enquanto que esse bebezinho está lá, ele também para proteger, para ele que tem que passar o Covid de outras formas. Mas através do leite materno já está garantido que ele está a passar ele. E ele pode continuar assim a amamentar. E com relação à doação, passando do período já está curada de Covid, já sim ele pode tornar doador. Mas isso é quando ele sabe que ele tem Covid. Não quer dizer, situações, se calhar, bom, nunca se vê se já foi pensado, né? Se já precisou de pensar nesse sentido, porque não tem gente que é assintomática e que as que tem noção, ou as que teve contacto com uma pessoa, que as saiba, as que te saber dizer, e ele pode estar infectado. Então, maneira que não estou a contornar essa situação nesse tempo, acho que é um ponto importante a pensar, porque se não quer saber se aquela pessoa está assintomática ou não, mas se ele está com Covid ou não, desculpa, ele pode estar assintomático e não te tomar um leite. Mas a gente está a fazer aquela avaliação em termos de análise, não está a fazer antes dele tornar doador. Mas eu estou a fazer testes também para Covid, nesse caso? No caso, não estou a fazer de sangue, mas tem um certo questionamento que a gente está a fazer aquela mãe que a gente pode jogar num suspeita.
Aí, estando perante um suspeito, aí a gente pede que seja feito teste PCR. Mas nota colher sangue para ser feito também a avaliação daqueles anticorpos, se ele tem presença ou não. Então, que lá é um ponto que a gente tem como também bate controlar. Não, isso é importante, porque quem que tu ouviste falar diz assim, sim, mas aí que a gente que está lá na casa te doar, que nunca saber, né, se está ou está a ficar sempre aquela dúvida. Então foi bom você explicar nesse sentido, porque tem que ter algum tipo de controle, né? Exato. Porque lá está, poder amamentar esse bebê, mas doar para o outro é que já não é indicado, né? Exatamente. Nutricionista, né? Me também chamar você enfermeira, já é hábito. Normal. Hábito de estar junto de enfermeira, hábito de chamar você de enfermeira. É só para dizer você que não tem que fazer um pausazinho na nossa conversa, não, para continuar daqui a pouco, tá bom? Tá certo. Não, estou a fazer um breve intervalo e até já. Olá, bem-vindo à segunda parte do programa Mais Saúde. Hoje não tive de falar de doação de leite, é aquela esperança em tempo de Covid para muita criança, principalmente que as prematuros que estão no Hospital Agostinho Neto e outras crianças por outras razões, né, que está conseguir mamar na mama de sua mãe e tita beneficiar de leite humano que é cedido para o Banco de Leite Humano de Agostinho Neto. Portanto, continuando a conversa, é nutricionista, a doutora Fernanda Zancote, que está a explicar-nos, portanto, a questão da pandemia, a questão de doação de leite, mãe com Covid poder doar, mas já não ficar de saber que ele pode amamentar. Então, nesse aspecto, é bom, quer dizer, né? Ninguém que querer estar numa situação de pandemia, ninguém que querer estar a conviver com esse vírus, muito menos ficar doente, né, por causa do vírus. Mas ele que tem que ficar receio, né? Exato. Que ela já é uma vantagem. Exatamente, porque, como a Madame tinha dito anteriormente, ele pode ficar descansada, enquanto mesmo ele assintomática, mas que confirmação de Covid, ele pode continuar a aleitar seu bebê enquanto todo esse processo, porque só lhe trazer vantagens. Graças a Deus, Covid pelo menos trazer gente, ficar com esse ponto positivo, porque a não saber qual é que é a importância do aleitamento materno, principalmente naqueles primeiros 6 meses de vida. Então, é uma forma de garantir que seu bebê está a ser cuidado da melhor forma e ela também de sentir, dependendo, desde o momento que ela optar para aleitar seu bebê, ele está a sentir que ele está a cumprir seu dever como mãe. Sim, com certeza, porque a mãe já tem uma data de grilo na cabeça. Exato. Que lá seria mais um que não estou a dispensar, né? Bom, mães, e não só, que podem estar a assistir o programa hoje e que tenha dúvidas com relação à doação de leite, querer ser doadora, mas quer saber a maneira, onde é que ele te dirigir, maneira que ele te fazer, poder entrar em conversa, mas nós não tem em direto e colocar se dúvida ou dar sua opinião, ou mesmo que a intenção que é doar leite, mas ele tem alguma dúvida com relação à amamentação, também sentir à vontade para participar. Poder ligar, falar a nós através do número 262-2917 ou através do 953 3938. É bem-vindo nessa conversa. Né? Bom, a questão ainda de doação de leite e pandemia, né? Que é aquela que é nosso central e que tem a ver com o lema de ano que nós devemos falar já há pouco e das atividades ou não que pode estar programado. Né? Uma questão de doação de leite, nem tempos de pandemia, tem adesão, que tem tido adesão, mas nem que pessoa está. Infelizmente, não foi bastante afetado para a pandemia nesse aspecto. Nossa doação diminuiu consideravelmente. Só para Denizoia, em 2019 não consegui fazer uma recolha de quase 470 litros de leite. E durante 2020 não quero chegar nem na 200. Então é uma diferença muito grande. Enorme. Não tive mesmo à beira de ruptura de estoque, que já foi no limitar bastante, no bate controlar bastante envio de leite para neonatologia, passagem de leite para neonatologia, exatamente para bate garantir que os bebês que têm muito mais necessidade. Então, modo não poder constatar, não foi bastante afetado com a pandemia. Sem falar que o contexto em si não ajudou também que pessoas acabaram para ficar
que mais receio de fazer doação. Não tive também uma diminuição mesmo no período de mais também na maternidade. Então, pessoas reduzissem a ida ao hospital de todas as formas e Banco de Leite senti pesadamente esse aspecto. Não tive ainda durante o ano passado, por conta de constatar isso, não tive de fazer uma campanha mesmo para sensibilizar pessoas, famílias, mães e famílias para doação de leite. Não começar a fazer, não tinha muito mais show a nível domiciliar, a partir do momento que a gente fazia aquela campanha, que pessoas pude constatar que passar ali na TCV, não tive um aumento de mães a nível domiciliar. E isso ajuda a gente bastante. Mesmo e ainda te continuar a te ajudar, que é grande parte de que foi aquele que não bate a distribuir durante esse ano, foi o que não consegui recolher durante o ano passado. Então, a zona ainda coisas está também da gente levar um bocadinho a patinar, queria-se praticamente que a gente tem doadoras domiciliárias, que é uma pena. Você aproveitar, você ter na televisão, você apelar, exatamente, para pessoas, aproveitar mesmo, modo-me dizer, para ser doadora, que é difícil, desde que você seja saudável, bote amamentar o bebê e bote em excesso de leite, modo-me dizer, a gente garantir que através do hospital, a pessoa que está ter contacto com coronavírus, pelo menos daquela parte que a gente tem como em termos de cuidados é seguir tudo à risca, então pessoas podem procurar nós, entrar em contato com nós através de nosso telefone. Sim, né? Você que te lembra era bom para nós ali para não, quem quiser. É 333-7612. Então pessoas podem entrar, é um telefone diretamente ao banco, então pessoas podem entrar em contato com nós e... Pessoa que tem que deslocar, porque a pessoa bate ela levantar aquele leite, né? Normalmente, tem sim, é mais aquela parte, né? Sim, aquela parte inicial é que a gente pede que para a gente preencher essa ficha, fazer tudo que os registros, tudo que os critérios, avaliar tudo que os critérios como tinha designado anteriormente, então que lá, se calhar, a gente fazer lá na banco. Mas mesmo assim, a gente tem todos os cuidados. Na banco mesmo, a gente redobrar cuidados. Já não tinha todo um processo que a gente estava a adotar antes de mães ou doadoras entrar, assim não esteja ainda mais redobrado. Então, é uma forma, mesmo à entrada, a pessoa já está a olhar que tem todo um cuidado à volta disso tudo. Então, aproveitar mesmo para dizer que se estiver excesso de leite, vais captar fora. Ele está a servir para leitar não só seus bebês, mas também outras crianças, outros bebés prematuros que estão na neonatologia, que sejam mãe, muitas vezes que têm como aleitar, que têm como dar leite. Então, ele está a servir para salvar, é um ato de amor que está a servir para salvar muitas vidas. E por isso, nós apelo, estou a falar em nome de toda a equipa de Banco de Leite, nós apelo nesse sentido para sensibilizar tudo que as mães lá na casa para fazer doação. Você só repetir mais uma vez aquele número de telefone, por favor, 333, porque quando a gente está a dizer não vejo só às vezes que eu estou a ficar. É 333-7612. 333-7612, é fácil. Sim. Então, agora, não só esse apelo que você fazer, porque os outros também estão, né? Então, por isso que me dá você, portanto, esse momento também para você apelar isso às pessoas que querem participar de alguma forma, mas também a questão de cuidados. Acho que é importante não só apelar, mas você explica também que cuidados têm que ter para poder aquele leite ser seguro e ter a qualidade que é preciso para ser doado para o banco de leite. Normalmente, a partir do momento que ele está a tornar-nos doador, não te instruir nesse sentido de, sempre que ele tiver a hora que ele te vai fazer a extração do leite, já não saber que aqueles frascos é oferecido para o banco e é estéreis, então não te pedir que ele escolha um lugar na casa onde que é muito frequentado, que ele está conseguir, é modo aquele processo que ele está a fazer
para amamentar seu bebê. Exatamente. Escolhi um lugar tranquilo, que ele está a ficar relaxada também, que ele está normalmente não te abrir para prender cabelo, para cobrir cabelo. Assim, ele tem que cobrir seu face também, ele tem que usar máscara. Mas antes disso, ele tem todo aquele processo de higienização de mãos e de superfície de mama que ele tem que fazer. Então, ele tem que higienizar bem sem mão. Denise já explica muito direito tudo desde dia, a maneira que a gente está a fazer. Ele tem que higienizar bem sem mão, aliás. Ele está a lavar com água e sabão. E já na mama, ele está a usar só água mesmo. Exatamente para que tenha risco de passar nenhuma substância química que está contendo que constar naquele sabão para aquele leite. Então ele está a usar só água mesmo, é só para tirar que as impurezas que às vezes pode criar à volta da orelha de mama. Então ele está a higienizar, ele está a escolher aquele lugar tranquilo, que é para fazer aquela extração, ele está a cobrir cabelo com touca, que aquele touca que a gente dá, ele está a pôr sem máscara e ele está a iniciar aquele processo de ordenha. Ele pode fazer tanto manual, se ele tiver bomba na casa, ele pode usar a bomba também para fazer aquela extração. Então, a partir do momento que ele tem tudo aqueles cuidados ali, ele tem cuidado também sempre naquele processo de abertura e fechamento daquele frasco para tampa que ele usar que entrar em contacto com nenhuma outra superfície. Geralmente não te dá indicação para usar, por exemplo, um guardanapo de cozinha ou um papel de toalha de cozinha que é para ele cobrir e depois fazer aquele processo de extração, logo de imediato enroscar aquele tampa e fazer aquele registro, modo a gente dizer, identificar a data e identificar a hora que ele fazer aquela extração. E a questão da conservação, que é um passo importante também na casa. Ele tem que conservá-lo em algum lugar, na frio, em que lugar é o mais indicado, ou é o ideal, se não puder falar assim, porque depois também na casa nunca te consegui saber exatamente que temperatura aquele frigorífico está. A não ser que esse frigorífico é digital, que te aponta, mas senão a gente nunca tem como, né? Então, qual é que é a situação ideal em termos de conservação? Ele, a partir do momento que ele faz aquela colheita, ele te põe diretamente no congelador. Como é para doação, né? Ele te congela logo. Agora, junto, ele te escolhe um espaço no congelador onde é que aquele leite que te entrar em contacto mais nenhum outro item, digamos assim. Principalmente, por exemplo, peixes, coisas que te passam odor. A molho está lá bem tapado e bem conservado, mas a nível de odor às vezes pode passar. E mesmo à volta do frasco e isso tudo. Então, não te abrir é isso. Só pela arrumar um parte na prateleira ou naquela gaveta daquele freezer, aquele congelador, que aquele leite que está a entrar em contato diretamente com outros alimentos que ele está lá a conservar. E ele também está estocado. A partir do momento que ele terá, ele pode que ele saber que, por exemplo, aquele espaço de conservação já que está mais para tonto, ele está a gente combina a hora para passar e fazer a recolha daquele leite. Mas, por exemplo, no congelador, de uma forma habitual, para quem que quer doar, ou uma mãe que está lá na casa que vai começar a trabalhar, né? Quanto tempo que é o máximo que ele pode ficar lá naquele congelador sem deteriorar, sem estragar ou perder qualidade? É 15 dias. 15 dias que ele está mantendo naquele congelador. Trote e colocar diretamente no congelador é 15 dias. Ele pode ficar, já falando mais para quem que está a fazer, moda Denise dizer, quem que está a fazer aquela recolha para ser bebê, né? E que está no processo de iniciar trabalho e tudo isso. Então, dentro do congelador, ele tem 15 dias, 15 dias é prazo de validade, vamos dizer assim. Dentro do frigorífico, ele tem 12 horas e fora do frigorífico é 2 horas só. Okay? Mas isso não te falar de um bebê que é prematuro, né? Porque aquele ambiente nem é recomendado para prematuro, não? Não, normalmente que os prematuros esta vá para casa é só a partir do momento que já atingir aquele peso mesmo que que já é considerado saudável para eles, que já que tem nenhum risco de desenvolver nenhuma complicação por conta da prematuridade. Então já estava para casa como se fosse um recém-nascido a termo, vamos dizer assim, só naquele momento lá. Então, ele pode fazer aquele mesmo processo.
desde que ele tomar tudo que é cuidado, ele poder fazer aquele mesmo processo se ele vai iniciar trabalho logo de imediato. Se ele está começar a trabalhar logo de imediato. Mas se não, ele pode continuar a amamentar seu bebê tranquilamente. Bom, pela pertinência desse tema, né? E nunca podia já passar e fazer esse programa, como é óbvio, e também para poder, de alguma forma, ajudar o Banco de Leite a promover esse trabalho e apelar. Né? Porque nós sabemos que a Tita precisa de leite, né? Mas não saber que esse dia de doação de leite humano já passou. Foi, portanto, dia 19. Né? Portanto, 19 de maio foi o dia da doação de leite humano e não saber que lema da zona foi, portanto, doação de leite humano, a pandemia trouxe mudanças e a doação traz esperança. Como assim? Que mensagem não queria passar ali sim? E o que é que foi feito, né? Porque aquele dia já passou, portanto, o que é que foi pensado e desenvolvido para essa comemoração? Estando no contexto de pandemia, né? Normalmente, todos os anos, nós comemoramos dia 19 de maio, fazendo homenagens para nós doadoras, seja de leite, como também nós doadores, seja de frascos também. Então, geralmente é o dia que a gente escolhe que é para fazer uma homenagem a eles. E também fazer uma série de atividades em contacto com que mães, famílias, que está diretamente relacionado com a amamentação. Então, é uma forma também de promover o aleitamento materno e de promover o banco em si. Só que no contexto de pandemia já a gente conseguiu fazer as atividades que habitualmente não está a fazer. Não tive só em termos de comunicação social, que é isso também que está a decorrer nesse momento. Em termos do banco, não tive um fórum, por acaso, a nível da rede, que aconteceu dia 17, 18 e 19, em que foi partilhado várias experiências de bancos de vários sítios, vamos dizer assim, exatamente por conta da Covid, de maneira que cada um lida que tudo essa problemática que a Covid vem trazer acerca do banco de leite em si. Então, a nível de atividades, foi isso que foi realizado. Mas foi uma forma de também a gente ter partilhas de pelo menos olhar a experiência de cada um, olhar que cai a sua boca, está a passar por um mau momento, digamos, e olhar que é a nível internacional e que a nível de Cabo Verde, exato, restrito a Cabo Verde. Então isso de certa forma dá para alimentar um bocadinho nossa esperança. E daí o lema. Covid trazer mudança. Exatamente, trazer muitas mudanças, mas também doação de trazer esperança, porque é uma forma também de gente com certeza de ajudar essas crianças que estão continuando a nascer prematuramente mesmo no contexto de Covid. Eles que está parado de nascer, então não tem que continuar a ajudar as moedas, a gente tem sido a fazer durante todo esse ano. E foi através de todo esse contexto, um contexto que é vivido, vamos dizer, de forma mundial, que surgiu esse lema. E acho que ele que podia expressar melhor de tudo o que é que a gente tem vivido nesses últimos 2 anos, vamos dizer assim. Sim, já não estava na quase um ano e meio de pandemia e não é fácil, né? Não saber até quando, né? Exato. E a vida que parar, né? Exatamente. Então, banco de leite muito menos, e manda você dizer também bebê está a nascer prematuro e está a precisar daquele leite também não. Portanto, apelar nesse sentido, né, para pessoas tentar apoiar dentro dessas possibilidades a doação de leite, porque é necessário. A Noiacos teve um quebra significativo e que certamente grinha assim da besocatito para descer, talvez um bocadinho mais para a frente, pode faltar doação, exatamente. Pode faltar. E não te vai dar leite artificial porque é que tem outra forma, né?
assim, não querendo fugir muito daquele tema central, que é a questão de doação de leite humano e a pandemia, mas tem coisas que, quando não te falar de leite, não te tem que falar da amamentação, não tem que falar de que as principais dificuldades. Não é que, em termos de banco de leite humano em si, a principal dificuldade que a pandemia trazer foi a questão da redução de doações. Exato. Porque pessoas que te procuram, de uma forma geral, instituições de saúde, que receio, pronto. Mas, tirando essa principal dificuldade que Besouro sente enquanto instituição, eu queria saber que as principais dificuldades que as mães te relatam a Besouro, não só em contexto de pandemia, em outras situações também, que acho que é um momento também de desmistificar algumas coisas e às vezes eles podem ter N preocupações ou mitos associados à amamentação, principalmente agora num contexto de pandemia que não faz sentido. Exato. Em termos do banco, se calhar faltamos dizer inicialmente, não te receber mães também que tiver a passar por alguma dificuldade no processo de aleitamento, qualquer tipo de dificuldade que ele tiver, que ele te conseguir, ou se bebê que te conseguir mamar como deve de ser, ele pode procurar a gente também, a gente dá instruções nesse aspecto. Com relação àqueles maiores problemas, digamos assim, que te levou mães durante ao longo desses anos a procurar banco de leite. Muitas vezes tem a ver com fissura, muitas vezes tem a ver com a pega incorreta de bebê, às vezes mama te engorgitar, é tudo problemas que vulgarmente conhecido por leite empedrar, né? Que a mama fica cheio demais e acho que te conseguir tirar. Então, geralmente é mais, alguns até também por mitos, que às vezes coisas que familiares ou vizinhos te dizem com relação ao aleitamento materno. Então, é mais nesse aspecto. E não tem tentado ajudar da melhor forma, indicando, principalmente em termos de pega, porque ele é um daqueles aspectos que mais te suscita dúvida. Maneira que bota para o bebê na mama, qual é que é a forma ou posição correta que é para pôr na mama. Então, é aqueles pontos que mais te suscitar dúvidas, principalmente que as mães de primeira viagem, vamos dizer assim. Então, é mais nesse contexto que, em termos de dúvidas, em termos de aconselhamento, que mães te procura a gente lá na banco. Esse número de telefone que você tinha inicialmente, que é caso pessoas quiserem entrar em contato para doação, ele pode ser utilizado também para tirar dúvida. Quer dizer, pensar no contexto, né? Pandemia, pessoas que têm que acabar ao hospital, eles podem entrar em contato via telefone para os outros esclarecer alguma dúvida. Com certeza. A gente está lá na banca também para isso, que até desde que coisas que está dentro de nos limites que tem problemas, podem entrar em contato connosco e se tiver alguma dúvida nesse aspecto com relação ao aleitamento materno, a gente tenta ajudar, com certeza. Ok, então você deixa-nos mensagem muito rapidamente, tá bom? Que nós temos de voar rápido sempre, mas uma pequena mensagem só para finalizar e para pessoas que podem estar a assistir, sendo doador ou não. Queria dizer tudo que as mães, está lá na casa, tu vimos, que o processo de aleitamento materno já é um ato, em si já é um ato de amor. E aquele processo de doação de leite é uma forma de compartilhar, partilhar e de distribuir aquele amor que você sentir também para o bebê. Então, é aquele que é a mensagem como está para as mães lá na casa, para pensar também num recém-nascido prematuro como se fosse de seus. E para olhar qual é a necessidade que seja bebê, o que é que eu estava a fazer nesse aspecto. Então, aquilo que eu consegui fazer para ajudar as crianças, então seria esse a apelo. É uma forma de distribuir, compartilhar, seja carinho e seja amor que este tempo seja bebê. Com certeza. Obrigada, doutora Fernanda, por essa partilha de hoje sobre doação de leite humano. E espero que esse apelo de você te chamar mais pessoas para até os outros, né?
Com certeza. Esse foi o nosso programa de hoje. Hoje não falar sobre doação de leite humano em contexto de pandemia. Portanto, a esperança que se quer, a saber, o Hospital Agostinho Neto tem dificuldade, banco de leite tem dificuldade, porque doações têm reduzido nesse contexto e, portanto, este apelar nesse sentido. Quem que está a amamentar na casa e tem excedente de leite, ou seja, aquele leite que ele tem é cheio, que às vezes ele tem que trapar ou deitar fora, que se fica de conseguir mamar tudo, então, por favor, se tem tudo que esse critério que foi falado ali hoje, procurar entrar em contato via telefone ou presencialmente para espiar de que forma poder ser doadora caso tiver interesse. Agora, hoje nós estamos a lançar uma rubrica diferente no programa, que é Dica da Semana. E, portanto, hoje nós estamos com Dica da Semana com a doutora Irina Spencer Maia, que é nutricionista, e com isso me estou despedido dos outros. Até o próximo programa e tenha mais saúde. Durante essa pandemia de Covid-19, não te recomendo a tudo mãe para continuar a amamentar seu bebê, mesmo se ele estiver infectado para coronavírus, a cumprir rigorosamente as medidas de isolamento e proteção, modo uso máscara, lavar a mão bem lavado antes e depois de contacto com seu bebê, tomar banho ou lavar aquela área e que ficar em contacto com seu bebê. Se mãe que te sentir seguro, não dá seu bebê mama, ou ele que tiver a poder dar enquanto ele está doente, ele pode tirar leite e através de camão ou através de uma bomba ou elétrico ou uma bomba manual, e outra pessoa de sua família ou seu vizinho que é considerado contacto pode dar seu bebê aquele leite através de um gajer ou de um copo. E no caso de que a mãe estiver internado, o pessoal de saúde te dá bebê aquele leite que copo ou colher.